Isabel de Castela, a primeira grande rainha da Europa. Uma das rainhas mais poderosas que a Europa já conheceu. Conhecida por ser uma católica ferrenha, uma esposa mandona e, entre tantas outras conquistas, pelo seu importantíssimo papel na conquista da América. Ficou curioso, não é? É verdade. Então segue no vídeo que eu te conto que história é essa. Isabel I de Castela foi uma cruzadista de seu tempo. Com o que há de mais intenso do período medieval, mas ao mesmo tempo sendo uma das fundadoras da modernidade. Foi uma mulher à frente de seu tempo, e segundo o historiador Sidney Ferreira Leite, foi a primeira grande rainha da modernidade. Assim como a Espanha foi a primeira grande potência europeia moderna, e em grande parte por conta da rainha Isabel. Para melhor compreender a história de Isabel de Castela, é fundamental compreender o histórico em que ela estava inserida. Isabel nasceu na região central da Espanha, em 22 de novembro de 1451, em Castela, um dos reinos cristãos mais desenvolvidos da Península Ibérica. Isabel, de altura mediana a baixa, cabelos louro-avermelhados e olhos verdes azulados, era filha do rei João II de Castela e Leão e de sua segunda esposa Isabel de Portugal, da qual herdou o nome. Castela, nessa época, era o maior, o mais forte e o mais populoso reino da Península Ibérica. Com cerca de 4 milhões de habitantes, mais do que a Inglaterra na época. Porém, possuía alguns vizinhos problemáticos. O reino de Aragão, a leste, o reino muçulmano de Granada ao sul, Portugal, a oeste, e o pequeno reino nortista de Navarra. O reino de Aragão ocupava a maior parte da costa leste, com as importantes cidades de Valência e Barcelona, fundamentais para o comércio marítimo de Aragão. O rei já possuía 2 filhos de seu primeiro casamento, Henrique e Afonso, e por isso Isabel acabava sendo a última na linha de sucessão ao trono. Quando ela nasceu, o reino de Castela já estava em conflito com os muçulmanos, que haviam ocupado a região ainda no século VIII. Seu pai faleceu em 1454, quando ela tinha apenas 3 anos de idade, iniciando assim os anos mais difíceis de sua vida, muito embora seja também o período em que menos se sabia sobre sua vida na aldeia de Arévalo, onde foi criada. Foi nesse período em que aparentemente sua mãe começou a ter sinais de loucura. Aos 10 anos, ela regressou ao palácio, ficando aos cuidados de seu irmão, que até então era o rei Henrique IV. Porém, em 1461, Henrique foi deposto, já que foi considerado como impotente. Ele até chegou a ter uma filha, a qual deu o nome de Joana. Contudo, seus inimigos políticos espalharam boatos pela corte de que a menina não era sua filha legítima, mas sim fruto de um caso de incesto. Ou então, a menina poderia ter sido de um caso com um nobre, e o filho não seria de Henrique. Esses eventos ficaram conhecidos como a Farsa de Ávila e levaram os nobres a se reunirem em uma assembleia em que nomearam o rei seu irmão Afonso, que tinha apenas 11 anos de idade. O jovem rei faleceu 3 anos após a sua coroação e a causa da morte nunca foi comprovada. Muitos acreditavam que o jovem morreu de uma praga, mas também nunca foi anulada a possibilidade de envenenamento.
Com o objetivo de evitar uma possível batalha organizada por Isabel pelo trono, Isabel e Henrique acertaram um acordo que definia Isabel como herdeira legítima do trono de Castela e que determinava que ela só viria a se casar com a bênção de seu irmão, que assim poderia ter alguma influência política no futuro de Castela. Ocorreu, porém, que nenhuma das partes respeitou o acordo, uma vez que 3 pretendentes foram apresentados a Isabel, sendo que Henrique dava prioridade para o matrimônio com o rei Afonso V de Portugal, ou Pedro Girón, mestre da Ordem de Calatrava. Contudo, Isabel ficou com o 3º pretendente, que era Fernando, o 2º na linha sucessória ao trono do Reino de Aragão. Para que a união ocorresse, Isabel exigiu a separação de bens no pacto conhecido como Concórdia de Segóvia, que dava a Isabel suprema autoridade em Castela. Henrique não gostou nem um pouco dessa união e persistiu sem sucesso em lutar para recuperar o trono. No entanto, ambos os governantes, Isabel e Fernando, eram muito perspicazes e, através de acordos e influências, concretizaram Isabel como rainha legítima de Castela. O historiador Giles Tremlett adverte que, mesmo com a nova rainha assumindo o poder, em 1474, não o fez sem oposição, tanto por ser uma mulher, quanto porque não era a única pretendente ao trono, e nem a pessoa designada pelo monarca anterior, sendo considerada uma usurpadora pela oposição. Ninguém jamais imaginaria que o último imperador do mundo fosse uma mulher. Mas Isabel, em aliança com seu marido, agora rei Fernando de Aragão, fez mais do que qualquer outro monarca da sua época, principalmente para reverter o declínio da Igreja Católica. Assim, a união de Isabel e Fernando representou também a união dos reinos de Castela e Aragão. A Espanha unida, como reconhecemos hoje, se origina dessa união, tanto que em 1474 a Espanha já estava quase toda unificada. E mesmo após a unificação, Isabel é quem exercia o poder, até porque o reino de Castela era o maior e mais poderoso do que o reino de Aragão. Segundo o historiador Giles Tremlett, Isabel admirava muito a bravura de Joana d'Arc, mas ainda assim acreditava no papel do homem de sair e usar a espada, enquanto que a mulher deveria estar em seu lugar como mãe presente no lar. No entanto, não abria mão de comandar o reino. Isabel não deixava de se atualizar quanto aos assuntos do reino, incentivando avidamente seus soldados a fazerem qualquer coisa para vencer as guerras da reconquista dos territórios muçulmanos. Chegou até a lutar contra revoltas bascas no norte em 1475, levando pessoalmente cerca de 28.000 soldados. Nessa batalha, ao ver que os exércitos recuavam, Isabel ficou extremamente irritada. Repreendeu firmemente seu marido Fernando e os nobres que estavam à frente de seus exércitos, dizendo que preferia colocar a sorte do reino à prova do que fugir diante de seus inimigos, deixando os nobres sem o que dizer. Legal! Bem louco! Com os reinos em harmonia, os cônjuges deram início à conquista dos territórios que estavam nas mãos dos muçulmanos. A chamada Reconquista, concluída em 1498, com a conquista militar do território de Granada, última reduta muçulmana na Península Ibérica. No mesmo ano, os reis autorizaram a expedição das grandes navegações, que foram lideradas por Cristóvão Colombo, sendo que Isabel foi a principal figura financiadora de tal empreendimento. Colombo lhes apresentou todo o planejamento que tinham para chegar às Índias, mas nós já sabemos bem que os espanhóis chegaram mesmo foi na América, conforme já vimos aqui no canal.
O crescimento da religião católica era de fundamental importância para Isabel, uma vez que Espanha era um dos principais redutos da religião católica naquele momento, sendo que a Península Ibérica era responsável por 1/3 da renda do Papa no período. Em 1492, também foi designado o Decreto de Alhambra, que obrigava a todos os judeus que moravam em Castela a se converterem ao catolicismo ou então teriam que abandonar o território. Muitos judeus se refugiaram em Portugal e também na região da atual Marrocos. Na verdade, muitos dos judeus preferiram viver entre os muçulmanos do que entre os cristãos, porque eram mais bem tratados entre eles. A partir desse decreto se deu início à Inquisição Espanhola, encomendada por Isabel. A Igreja Católica tinha seu próprio modo de realizar as inquisições, fosse em uma região ou em um país inteiro, e nesse sentido, já em 1475, a Igreja tentou instaurar uma inquisição nos moldes tradicionais em Castela. Mas a rainha Isabel queria uma inquisição mais forte e severa. É o quê? Com encarregados nomeados pela nobreza. Nesse sentido, o Papa Sisto IV assinou uma bula, em 1478, permitindo a nomeação de inquisidores pela realeza. Em 1480, Isabel e Fernando nomearam Tomás de Torquemada, amigo pessoal da rainha, como inquisidor, sendo ele um dos maiores genocidas da história. Nessa Inquisição, todos os que se negavam a se converter eram perseguidos pela coroa. Todos os considerados hereges eram torturados pela Igreja, e muitos não aguentavam, e em meio a tanta pressão, acabaram cedendo à conversão. Mesmo que muitas vezes manifestassem a sua crença dentro de seus lares. Quando os indivíduos perseguidos não eram de fato encontrados, se queimavam objetos que pertenciam àquela pessoa, simbolizando que ela estava sendo queimada. O casal teve ao todo 7 filhos. O primogênito e herdeiro ao trono, Juan, morreu em 1497, de uma doença não conhecida na época, e seu irmão mais novo também veio a falecer em 1500. Devido à morte precoce de seus filhos, Isabel se viu desolada e entrou em uma profunda depressão, até que sua morte chegou em janeiro de 1504. Pessoal, muito obrigado por mais essa audiência. Vocês são o motivo da minha dedicação em trazer todo esse conhecimento. Continuarei sempre a trazer o melhor conteúdo possível para formar junto com você a história da humanidade. Hoje, meu agradecimento especial vai para nossos ouvintes Rebeca Bernardes, Juliana Duarte e Márcia Moreira, que têm nos acompanhado aqui no canal. No próximo vídeo, continuarei a te contar a história dos povos americanos. Então, até lá! Você é meu convidado para saber que história é essa.